Oi, pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Obrigada pela participação. Eu sou a Lorena Hackak, juntamente com a Solange Gonçalves, somos as coordenadoras do Grupo de Estudos em Economia da Família e do Gênero, GEFAM, e vamos mediar esse webinar. Lembrando que os nossos webinars acontecem todas as sextas-feiras, então anotem aí, cada semana com assunto diferente, mas sempre relacionado à economia da família e do gênero. Por favor, entre no nosso site ou nos acompanhe nas mídias sociais para ficarem informados sobre os webinars. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube. Assim, caso vocês percam algum dos nossos webinars, poderão assisti-lo por lá. Esse webinar será dividido em duas partes. A primeira, uma apresentação da nossa convidada, e depois abriremos para perguntas e respostas. Os participantes podem fazer questões pelo chat do Zoom, e no final, se quiserem, os próprios participantes poderão fazer as perguntas. É só avisar pelo chat. Para não termos problemas de sobrecarga do Zoom, vamos fechar o som de todos que estiverem nos assistindo, assim como suas câmeras. Então, vamos lá. Hoje temos o prazer de receber a professora Daniela Vaz. Ela falará sobre desigualdade de gênero no mercado de trabalho brasileiro. Vamos conhecer melhor nossa convidada? Daniela Verzola Vaz é professora adjunta do Departamento de Economia da Universidade Federal de São Paulo e pesquisadora do GEFAM. Ela é bacharel, mestre e doutora pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Além de economia do gênero, seus interesses de pesquisa incluem economia do trabalho e microeconometria aplicada. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Lorena. Boa tarde, Solange. Tudo bem? Muito obrigada por ter aceito o convite para participar de mais um webinar do GEFAM. Esse seminário seguirá a seguinte ordem. A Dani fará uma apresentação inicial sobre sua pesquisa e depois abriremos para perguntas do público. Não esqueçam de mandar suas perguntas pelo chat do Zoom ou nos avisar que querem fazer perguntas. Obrigada novamente pela participação de todos. Dani, por favor, você pode começar. Obrigada, Lorena, pela introdução e queria agradecer o seu convite, o da Solange, para participar aqui da série de webinar do GEFAM. Então, vou compartilhar aqui a minha apresentação. Queria agradecer também todo mundo que conseguiu aí arranjar um tempinho na agenda para vir assistir e discutir com a gente esse tema que é tão precioso para a gente aqui que participa do GEFAM. Então, vou compartilhar aqui minha apresentação. Então, nessa apresentação, eu vou buscar traçar um panorama das desigualdades de rendimento do trabalho por gênero no Brasil, explorando um pouco os seus determinantes. E também vou abordar como esse gap salarial por gênero se manifesta no setor público brasileiro. Para dar início à minha exposição, eu trago aqui um gráfico que ilustra o aumento da participação feminina no mercado de trabalho brasileiro, principalmente a partir dos anos 70. Esse movimento, então, foi se mostrando cada vez mais intenso e cada vez mais resistente às crises econômicas. A gente observa aqui que, pelos dados do Censo Demográfico de 1970, 18,5% das mulheres em idade ativa participavam no mercado de trabalho e, em 2010, esse percentual já era de 48,9%. Eu quero frisar aqui, no entanto, que nos anos 2000, houve uma redução da velocidade da entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, conforme a gente pode observar aí no gráfico, em 2000, eram 44,1% das mulheres em idade ativa que participavam no mercado de trabalho e, em 2010, 48,9%. Eu vou voltar a isso um pouquinho mais para frente. Apesar de ter ocorrido esse processo de consolidação da mulher no mercado de trabalho,
o problema da desigualdade de gênero no trabalho remunerado permanece. Alguns fatos estilizados podem ser trazidos aqui para ilustrar um pouco essa desigualdade. Por exemplo, as taxas de desemprego femininas são maiores que as masculinas, e isso é observado independentemente da fase do ciclo econômico em que o país se encontre. As mulheres são mais frequentes nos postos de trabalho informais e precários, ou seja, sem remuneração ou para alto consumo. E um terceiro fato estilizado que eu chamo a atenção aqui é a diferença no rendimento do trabalho entre homens e mulheres. É sobre esse terceiro fato estilizado que eu vou me debruçar mais aqui. Para ilustrar esse hiato de rendimento, eu trouxe então aqui dados da PNAD, a PNAD anual, a antiga PNAD, né, que a gente fala, é uma série recente, aí, de 2007 a 2015. Então, a linha em azul é o rendimento médio de todos os trabalhos dos homens, a linha em vermelha das mulheres, isso a preços de setembro de 2015, e as barras verdes, então, é a razão entre o rendimento médio feminino e o masculino. Então, a gente pode observar, por exemplo, se a gente comparar 2007 e 2014, deixando de fora 2015, aí, que já foi um ano de crise, com aumento da taxa de desemprego, enfim, cenário diferente para o mercado de trabalho. Mas a gente pode observar, então, que a redução foi muito tímida, esse ato bruto permanece, né, e com uma magnitude considerável. As mulheres, então, recebem aí em torno de 75% do rendimento de todos os trabalhos, dos homens, em comparação ao rendimento do trabalho médio dos homens. Os fatores que podem explicar esse hiato bruto de rendimento, eles podem ser agregados, vamos dizer assim, agrupados nesses 4 fatores aí que eu elenquei no slide. Então, eventuais diferenças no capital humano acumulado por homens e mulheres, a segregação ocupacional, a segregação hierárquica, que na literatura é mais conhecida como o teto de vidro, e a tal discriminação puramente salarial, tão difícil de ser mensurada empiricamente. No que se refere ao primeiro aspecto, a eventuais diferenças no capital humano entre homens e mulheres, esse fator, na verdade, não ajuda a explicar por que existe esse hiato de rendimento tão pronunciado por gênero no Brasil. A julgar pela escolaridade, as mulheres deveriam oferir rendimentos do trabalho maiores que os homens, uma vez que elas acumulam um médio maior de anos de estudo que eles. E mesmo em termos de experiência profissional, né, há uma diferença, né, as mulheres acumulam, em média, um pouquinho menos de anos de estudo que os homens, um pouquinho, uma experiência, elas têm uma certa diferença, né, um hiato no tempo, né, número de anos no mercado de trabalho que os homens, mas essa diferença, ela é muito pequena, né, então ela explica uma parte irrisória desse diferencial salarial. No que se refere, por outro lado, à segregação ocupacional, né, aí a gente tem um componente bem mais importante para buscar compreender a razão da existência desse ato. Então, a segregação ocupacional, ela diz respeito à concentração feminina em alguns tipos de ocupação e setores de atividade econômica. Por exemplo, a título de exemplo, segundo os dados mais recentes da PNAD contínua trimestral, no Brasil, 93,6% dos trabalhadores domésticos são mulheres. E entre as babás, 96% são mulheres. O problema é que, como essas ocupações que concentram as mulheres, elas têm menor status social, né,
e menores remunerações, isso acaba, mesmo quando você considera, né, níveis de escolaridade semelhantes às ocupações predominantemente masculinas, isso acaba sendo um elemento importante, então, para explicar o diferencial salarial. Para ilustrar o comportamento recente da segregação de gênero no Brasil, da segregação ocupacional, eu trago aqui medidas de segregação calculadas com base na PNAD, né, aí no caso de 2004 a 2015, utilizando então a classificação brasileira de ocupações, que a CBO domiciliar, que é a disponibilizada na PNAD. A CBO a 2 dígitos, né? Ou seja, não é o nível mais desagregado da CBO, tampouco o mais agregado. Essa classificação a 2 dígitos, ela organiza as ocupações em 48 subgrupos ocupacionais principais. E eu calculei nesse gráfico, né, 4 indicadores de segregação, né, 2 deles bem tradicionais na literatura, que são o índice de dissimilaridade de Duncan e o índice de Gini para segregação, e 2 deles que advêm dessa classe de medidas de segregação proposta por Hutchins, né, num trabalho de 2004. Essa medida aí de segregação, essa classe de medida de segregação proposta por Hutchins, ela é uma função desse parâmetro epsilon. Então, a depender do valor que você atribui a esse parâmetro, você vai ter como medida de segregação o T de Tile ou o L de Tile, que são medidas muito conhecidas para se estudar a distribuição de renda. O T de Tile, quando aplicado ao contexto da segregação ocupacional, ele é uma medida mais sensível a mudanças que acontecem em ocupações com poucos homens. E já o L de Tile é mais sensível ao que acontece em ocupações com poucas mulheres. O gráfico aí, ele mostra que, independentemente, né, de qual dessas 4 medidas eu considerar, a segregação ela aumentou entre 2004 e 2015. Né? Isso reverte a tendência de queda da segregação que vinha sendo relatada pela literatura no período anterior aí aos anos 2000. Então, isso sugere que quando o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho era vigoroso, principalmente nos anos 80 e nos anos 90, a segregação ocupacional ela diminuía mais fortemente, conforme os relatos na literatura. Então, as ocupações iam se tornando um pouco mais integradas e esses indicadores apresentavam queda. Mas quando a participação feminina no mercado de trabalho começou a dar sinais de estabilização a partir dos anos 2000, a tendência de queda na segregação também começou a apresentar os seus primeiros sinais de esgotamento. O problema é que esses sinais são apresentados aí num patamar ainda muito elevado de segregação. Então, a julgar pelo índice de dissimilaridade, que é o que está representado aí pela linha em azul, né? Em 2015, 44,7% das mulheres precisariam mudar de subgrupo ocupacional, de um subgrupo predominantemente feminino para um subgrupo predominantemente masculino, a fim de que a segregação ocupacional, segundo essa forma, né, de classificação das ocupações, né, adotando-se a CBO a 2 dígitos, fosse completamente eliminada. Nesse outro gráfico, eu apresento somente o índice de dissimilaridade,
mas eu segmento a minha amostra da PNAD aí, nesses anos todos, em 3 cortes de nascimento. Os boomers, que são a linha vermelha, que são os nascidos entre 1946 e 1964. A geração X, em verde, que são os nascidos entre 65 e 80. E os millennials aí, nascidos, né, entre 81 e 96. Então, é possível ver que a cada nova geração, o nível de segregação por gênero se torna menor. Né? O patamar aí do índice de dissimilaridade é mais baixo. No entanto, perdão, mudei sem querer o slide. No entanto, entre 2004 e 2015, né, olhando particularmente de ponta a ponta para facilitar, a gente vê que tem um aumento da segregação, tanto para a geração X quanto para os millennials. Né? Para os boomers, a tendência é oposta, né? Em princípio, estaria havendo uma queda na segregação, mas aí é importante notar que em 2004, os primeiros boomers estavam se aproximando dos 60 anos e em 2015 eles completavam 65 anos. Então, esse período aí representado no gráfico coincide com a transição dessa geração para inatividade econômica. E o que pode, né, ter acontecido é que as mulheres em ocupações mais bem remuneradas, com maior status social, né, que são, né, em muitas situações aquelas predominantemente masculinas, postergaram a sua aposentadoria, né, o custo de se aposentar aí, né, para elas a queda de rendimento é sempre muito pronunciada, elas podem ter postergado essa aposentadoria e, né, com isso, esse estoque de boomers que permaneceu no mercado de trabalho ficou aparentemente menos segregado, certo? Essa classe de medidas de segregação proposta como uma vantagem bastante interessante o fato dela ser aditivamente decomponível. Então, ela permite decompor o valor da segregação em 2 parcelas. Uma referente à distribuição, né, desigual dos homens e mulheres entre os grandes grupos da CBO, que são esses que eu listei aí no lado direito do slide, certo? E outra parcela da segregação, que seria uma soma ponderada dos níveis de segregação dentro desses grupamentos. Né? Então, pego o valor total da segregação, né, considerando aí a CBO a 2 dígitos, e vejo desse valor total o quanto é explicado pela segregação entre os 8 grupos, né? E quanto é segregação dentro dos grupos. O índice de dissimilaridade de Duncan, ele não detém essa propriedade da adição decomponível, e o índice de Gini, ele só é aditivamente decomponível se as ocupações estiverem ordenadas segundo a razão entre o número de homens e o número de mulheres. Então, essa medida é bem interessante para fazer isso. E os resultados dessa decomposição, eles mostram que o que puxou esse aumento da segregação entre 2004 e 2015 foi a segregação entre os grandes grupos, aí, os 8 grandes grupos da CBO. Isso, ou seja, o componente entre os grupos da segregação aumentou e o componente dentro dos grupos diminuiu. Então, esses grandes grupos da CBO foram se tornando mais, vamos dizer assim, segregados, né? Mas dentro dos grupos as ocupações se tornaram mais integradas, tá? O gráfico, precisamente, ele traz a participação, então, da parcela entre grupos na segregação total, né? Aí eu considerei
diferentes valores para o parâmetro epsilon, né? Que pode ser atribuído lá à classe geral de medidas para ver, né, a robustez aí desse resultado. E o que dá para perceber é que ao final dessa série, aproximadamente em torno de 60% de toda a segregação observada era por causa aí da segregação entre os grandes grupos, né? Isso quer dizer que os grupamentos aí que são predominantemente femininos, eu coloquei eles em vermelho, né? Eles viram a participação das mulheres aumentar ainda mais, né? Então, coloquei entre parênteses aí, qual foi o aumento em termos percentuais na proporção de mulheres em cada um desses grupamentos. E os grupamentos que já eram majoritariamente masculinos, que estão em azul, viram a participação de mulheres diminuir ainda mais. Os que eu coloquei em preto, eles são predominantemente masculinos, mas eles tiveram aumento da participação feminina. No caso dos membros das Forças Armadas, assim, elas eram 5% e quase 6% e passaram para 9%. E nos dirigentes em geral, elas passaram de 34% para 37%, que em termos percentuais dá esse aumento aí de 9,4%. Né? Esses resultados, eles reforçam de uma certa maneira uma hipótese que existe na literatura de que acontece uma dualização, uma polarização do emprego feminino. Porque as mulheres, elas conseguem avançar em ocupações de maior prestígio e complexidade, como profissionais das ciências e das artes, que é um grupamento que inclui principalmente profissões de nível superior, né, e dirigentes em geral, mas elas conservam a sua participação em redutos históricos do emprego feminino, como os serviços domésticos, o comércio, que são atividades que, em grande medida, ainda permanecem precárias e nos quais existe uma proporção muito grande de trabalhadores informais, certo? Dando continuidade aqui, um terceiro fator que tem um grande poder explicativo no hiato de rendimento entre homens e mulheres no mercado de trabalho no Brasil é a segregação hierárquica, o teto de vidro, né? Então, a menor velocidade com que as mulheres ascendem na carreira. Então, admitindo aí agora que a gente está olhando homens e mulheres numa mesma carreira, então estamos avaliando aí a velocidade com que cada um ascende nessa carreira. E, dada essa menor velocidade feminina, a gente observa, então, um afunilamento hierárquico, subrepresentação feminina nos cargos de maior poder decisório e, consequentemente, eu trouxe dados de uma pesquisa que é conduzida pelo Instituto Ethos, junto às 500 maiores empresas do Brasil. Então, nesse slide, aqui os dados são da edição mais recente disponível, que se refere ao ano de 2015. Então, é possível observar que, por exemplo, no nível dos trainees, né, as mulheres são cerca de 42,6% dos empregados. Esse valor é muita coincidência, assim, que se você pega a PNAD, esse ano da pesquisa é 2015, se você pega a PNAD de 2015 e ver qual é a proporção de mulheres entre os indivíduos ocupados, dá exatamente 42,6%, né? Então, mas coincidências aí numéricas, né? No entanto, aí você vê que, à medida que a gente avança nos degraus aí da hierarquia dessas 500 maiores empresas,
a proporção de mulheres começa a diminuir. Essa diminuição ela é muito abrupta quando a gente passa do nível de gerência para o quadro executivo, né? Então, aí as mulheres são 31,3% dos gerentes, mas no quadro executivo elas caem para 13,6%. Eu, então, resolvi destacar aí o quadro executivo, né, nesse gráfico seguinte, e só que aí eu peguei todas as edições dessa pesquisa do Instituto Ethos, todas que eu encontrei lá, eu peguei, compilei, montei esse gráfico, então mostrando a proporção de mulheres, né, em vermelho, e de homens em azul, no nível de gerência dessas 500 maiores empresas. E aí é possível observar que houve uma melhora, mas essa melhora foi até 2010. Depois, né, houve uma estagnação. É fato que não dá para, precisaria aí de mais uma edição da pesquisa para ver se de fato, né, está havendo uma estagnação mesmo nesse grupo de empresas, né? Mas, enfim, fazendo uma projeção linear com esses dados, né, a gente observaria a equidade, né, por gênero no nível de gerência nessas grandes empresas somente em 2082. Né? Aqui eu trago um exercício empírico com dados da PNAD de 2015. Aqui, gente, é sempre a PNAD antiga, tá? Salvo quando eu falei lá da proporção de empregadas domésticas e de babás, tudo a PNAD antiga, né? E o que eu fiz aqui foi estimar uma equação minseriana, adotando os controles usuais na literatura, que são esses que eu listei aí do lado direito do slide, e que visam, né, em linhas gerais, controlar eventuais diferenças no nível de capital humano, desigualdades de gênero e raça, claro que aqui vamos ser cuidadosos, já vou falar sobre isso, mas e também diferenças nas características dos postos de trabalho e nos níveis regionais e setoriais aí de remuneração praticados. Né? Nesse modelo, então, existe aí uma binária, né, para captar se o indivíduo é mulher e, em tese, né, essa variável binária para mulher mensura o gap de gênero. É claro que o gap medido dessa forma, né, com dados de cross-section, ele pode derivar de uma gama muito variada de fatores, né, particularmente aí fatores não observáveis que estão afetando a produtividade do trabalho das mulheres, certo? Mas o interessante aqui, então, é observar que o valor desse gap, né, ou seja, o efeito de ser mulher sobre o rendimento do trabalho, controlados esses fatores, né, ele é muito mais pronunciado no topo da distribuição de rendimento. Então, nesse exercício, eu uso regressões quantílicas para fazer estimação e vejo que no quantil 10 da distribuição, as mulheres ganham, em média, 20% a menos que os homens controlados esses fatores. Mas aí, à medida que eu avanço na distribuição de rendimento, esse gap vai se pronunciando e lá no quantil 90, ele chega a 30%. Então, isso reforça aí a hipótese do teto de vidro. Então, nessa miscelânea de fatores não observados, né, que está contido aí nessa variável binária mulher, né, um dos fatores não observados, porque não é captado na PNAD, é o teto de vidro. É o fato de, numa mesma ocupação, numa mesma carreira, a mulher avançar muito menos que o homem. Tá? Eu vou voltar a isso quando eu falar mais para frente do setor público. Bom, por que a mulher ascende mais lentamente na hierarquia das corporações? Bom,
Por um lado, né, a literatura aponta a discriminação por parte do empregador, que promove menos as mulheres, mas ela também aponta, e aí, sobretudo, são estudos de natureza qualitativa, psicológicos e culturais que afetam as escolhas femininas, né? As mulheres, elas muitas vezes se auto-excluem dos cargos de liderança, né? É sabido, a gente tem visto acompanhando aqui a exposição da Jordana, as várias exposições da professora Ana Luísa, né, que as mulheres enfrentam uma dupla jornada de trabalho, né, acumulando, então, a profissão com a maior parte das responsabilidades no cuidado dos filhos, da casa, enfim, das tarefas reprodutivas, né, a divisão sexual do trabalho que persiste no Brasil. E quando elas antevêm conflitos entre essas tarefas reprodutivas e as exigências profissionais, que são potencializadas nesses cargos de liderança, porque eles acabam demandando mais dedicação, elas muitas vezes evitam essas funções. Além disso, elas interiorizam muitas das normas de socialização sob as quais elas foram criadas. Então, elas têm, muitas vezes, dificuldade de assumir uma postura mais competitiva, né? Enfim, e que, às vezes, é necessária para ela atingir os seus objetivos profissionais. E também, alguns estudos, então, qualitativos, né, entrevistas, têm mostrado que, em muitas situações, elas priorizam a carreira do cônjuge, certo? Elas, então, ao interiorizarem essas normas de gênero, né, que tratam o homem como provedor, elas também acabam reproduzindo essas normas. Bom, o último fator ali que eu elenquei para tentar explicar o hiato bruto de rendimento entre homens e mulheres seria a discriminação puramente salarial, né? A la Becker. Então, seria a diferença salarial ao compararmos, né, homens e mulheres igualmente qualificados, no mesmo ramo de atividade econômica e desempenhando a mesma função, no mesmo nível hierárquico, né? E aí, a legislação, ela né, consegue coibir, né, no mercado formal de trabalho esse tipo de discriminação. Existe pouco espaço para esse tipo de discriminação no mercado formal no trabalho. Mas é importante notar que no mercado informal, né, os trabalhadores não são protegidos pela legislação nesse sentido, né? E vale notar que no Brasil cerca de metade da força de trabalho está no mercado informal. Então, no caso do Brasil, não é possível negligenciar completamente a discriminação puramente salarial, certo? Embora, claro, seja muito difícil de mensurá-la, né? Dados as necessidades de dados em painel, etc. Né? Bom, um outro aspecto que eu queria tratar um pouco aqui, trazer um pouco à tona, é como se comportam essas desigualdades salariais no setor público brasileiro. Será que o fato de o setor público selecionar os seus funcionários por meio de concursos, será que o fato de haver estabilidade, será que haver a legislação ser um pouco mais transparente quanto aos critérios para promoção, será que isso atenua, né, esse ato salarial para as mulheres? Então, eu trago aqui nesse gráfico, né, para essa série aí da PNAD de 2002 a 2015. Então, considerando agora apenas os indivíduos que declararam como vínculo principal de emprego o vínculo no setor público, tá? Então, agora só essa parte do mercado de trabalho que eu estou analisando. E a linha azul, então,
é o hiato bruto de rendimento entre homens e mulheres, ok? E a linha em vermelha, o hiato controlado aqui, adotando então esses controles que eu listei aqui do lado direito do slide mais uma vez. Então, olhando o hiato bruto, eu percebo que as mulheres, deixa eu olhar meu tempo, ai meu Deus, que as mulheres aí guardam um hiato bruto aí muito pronunciado, até se você compara com o mercado de trabalho em geral, esse hiato é mais pronunciado ainda, esse hiato bruto, né? E em que pesem os controles, aí persiste um valor ainda muito grande para esse gap, tá? Aqui os controles não são rigorosamente os mesmos, por exemplo, eu incluí a área do emprego público. A área do emprego público é muito, muito importante de ser controlada, porque no Brasil tem muita diferença salarial se comparadas às esferas de governo municipal, estadual e federal. Mesmo considerando o mesmo nível de escolaridade, tudo, mesma ocupação, grupamento ocupacional, as diferenças são muito grandes. Então, é um controle importante, né? Novamente, né, chama atenção, né? Esse gap aí é uma miscelânea de efeitos, né? Particularmente aí efeitos não observados, como a posição dentro da hierarquia da carreira que a PNAD não capta, tá? Aqui eu pego, nesse próximo slide, eu pego então somente o ano de 2015 e exercício de decomposição, uso aí a decomposição de Binder-Oaxaca, que é muito tradicional nessa literatura, para tentar entender, então, quais são os fatores que explicam aí esse hiato bruto de rendimento. Então, a decomposição de Binder-Oaxaca, ela pega a diferença de rendimento e separa num efeito chamado efeito de médias e num efeito chamado efeito de parâmetros. O efeito de médias, então, seria a diferença de rendimento que é explicada por diferenças nas características observáveis de homens e mulheres, certo? Então, por exemplo, vamos supor que as mulheres, em média, sejam menos escolarizadas que os homens. É mentira, elas são mais escolarizadas que ele, mas vamos supor que fosse o contrário. Então, essa diferença, né, seria um fator a explicar, essa diferença de escolaridade explicaria aí o hiato de rendimento, certo? Além disso, mulheres estão mais concentradas em ocupações que pagam menos, então isso seria outro fator aí, né, observável, né, a explicar essa diferença de rendimento. Isso tudo, então, estaria contabilizado no efeito de médias, certo? O efeito de parâmetros diz respeito à parcela do diferencial de rendimento que deriva do fato de um mesmo atributo produtivo ser valorizado de forma desigual para homens e mulheres. Por exemplo, um ano adicional de estudo, né, não tem o mesmo retorno em termos de rendimento para o homem e para a mulher. O retorno, então, o prêmio salarial para um ano adicional de estudo, ele é menor para as mulheres. Então, essa diferença no valor, né, no coeficiente associado a um ano adicional de estudo, faz parte do efeito de parâmetros. No caso aqui, relacionado à escolaridade, mas é claro que temos efeito, né, dos parâmetros associados aos nossos outros regressores, certo? Fazendo essa decomposição, então pegando aquele gap bruto lá, né, que encontramos para 2015, certo? Nós percebemos que 45% dele é explicado pelo efeito de médias, e 55% pelo efeito de parâmetros, certo? E o que é interessante é observar o seguinte, olha, aí, né, só para explicar melhor essa tabela, meninas, eu estourei meu tempo, né, eu sei, né, quanto estourei totalmente já?
Não, pode ficar tranquila, Dani. Pode falar à vontade, mais uns 10 minutos. Tá, então eu fecho tranquilo. Acho que Tá, 5 eu fecho. 5 só beleza. falta 2 grafiquinhos Tranquilo, aqui. Tá, tranquilo. desculpa. Não, não tem, tá ótimo. Tá. É, então, só para elucidar aqui, é bom porque senão eu saio correndo aqui, é pior, né? É só para elucidar. Então, quando o fator aqui, quando o valor está com sinal positivo, então ele está contribuindo para aumentar essa diferença salarial em favor dos homens. E quando ele está com valor negativo, ao contrário, ele está contribuindo para reduzir essa diferença. E aqui eu já estou apresentando, então, a contribuição relativa de cada fator para o efeito de médias e para o efeito de parâmetros. Eu quero, então, chamar a atenção primeiro, para a escolaridade. Então, vamos olhar, por exemplo, o efeito de médias associado à escolaridade. Então, as mulheres, né, no setor público, mas também no mercado de trabalho em geral, são, em média, mais escolarizadas que o homem. É por isso que esse efeito é negativo. A julgar por o efeito de médias associado à escolaridade é negativo. É porque, a julgar por esse efeito, elas deveriam ganhar mais que os homens e não o contrário. Tá? Se os salários no setor público brasileiro eles fossem determinados unicamente com base no número de anos de estudo e admitindo que cada ano adicional de estudo fosse premiado, valorizado igualmente para homens e mulheres, as mulheres deveriam ganhar, em média, 9,3% a mais que os homens. Esse valor não está indo na tabela, né? É outro cálculo, mas elas deveriam ganhar 9,3% a mais. No entanto, né, o que acontece? A gente olha aí agora na coluna do efeito de parâmetros e vê que o efeito de parâmetros associado à escolaridade ele é positivo. E a magnitude dele é tal que ele anula aí uma boa parte do efeito de médias dessa variável. Né? Isso é porque, então, um ano adicional de estudo para a mulher não tem o mesmo retorno, né, sobre os salários que para os homens, certo? Por diversos motivos, mas no caso aqui, o que eu quero enfocar é que o teto de vidro vai ter uma grande contribuição nisso, tá? Outro fator que eu quero chamar a atenção, olha, é como grupamento, a área do emprego público, tá? É um fator que explica bastante desse ato de gênero no setor público. Então, as mulheres elas estão sobre-representadas no nível municipal, né, de governo, e estadual, onde os salários são menores. E no nível federal, a escolaridade, controlando-se os outros fatores, a maioria é masculina. Então, a gente vê aí que uma boa parte da diferença salarial entre homens e mulheres está associado a isso, né, a essa distribuição desigual nas esferas de governo. O ramo de atividade econômica também tem um poder explicativo muito grande, a sobre-representação feminina nas atividades de ensino, né, assistência social, que são setores aí do emprego público que pagam menos. Os homens estão mais concentrados na administração pública, né, que paga melhor, e elas em educação, saúde e serviços sociais, que paga menos. Né? Isso mesmo que a gente, né, controlando, claro, os outros fatores. Aqui, a questão, então, conforme eu tinha falado, né, quando a gente olha, vou voltar aqui só nesse gráfico, então, o hiato controlado, né, que a gente vê que, por exemplo, em 2015, as mulheres, controlados esses fatores, ainda ganhavam no setor público 16,9% menos que o homem. Face ao valor observado para 2002, vemos que isso em nada melhorou, muitíssimo pelo contrário.
E aí foi o que eu falei, né? Olha, isso aqui está englobando uma miscelânea de fatores, entre os quais o teto de vidro, certo? Para ilustrar um pouco o teto de vidro no setor público, eu trouxe alguns dados. Aqui eu trago dados da Unicamp, porque foi onde eu consegui um anuário estatístico mais completo, assim, para conseguir compilar esses dados. Então, aqui eu estou considerando, né, todos os docentes ativos na carreira de magistério superior. E estou considerando os em turno parcial, turno completo e dedicação integral e exclusiva. Eu somei aí. Então, a linha tracejada, certo, traz a proporção de mulheres aí nesse total de docentes. Então, a gente vê, comparando aí de 94 a 2018, que a proporção de mulheres aumentou ligeiramente, de 33,7% para 36%, certo? Vemos que entre os doutores, que é a linha verde, elas mantiveram a sua participação, né, em torno de 42%. Entre livre docentes e associados, que é a linha em vermelho, juntei as duas categorias, porque livre docente só tinha até 2000, enfim, tive que juntar. A gente vê que elas tiveram uma melhora, né, até meados dos anos 2000, e depois, basicamente considerando ali 2004, 2018, conservaram praticamente o mesmo patamar, né? E titular, a gente percebe o seguinte, no começo dessa série elas eram 10% dos titulares, e aí o aumento até 2005, 2006 foi vigoroso, elas dobraram, né, a sua participação. Mas de lá para cá o avanço foi muito lento. De lá para cá, particularmente nos anos mais recentes, há um indício de estagnação, né? Então a gente percebe que as mulheres, elas conseguiram, vamos dizer assim, né, uma leitura bem informal aqui, elas diminuíram o número de filhos, né? As taxas de fecundidade cada vez menores, elas têm um filho, né, sobretudo essas mulheres que a gente está olhando, né? Elas terceirizaram, perdão, palavra horrível, né? Mas elas contrataram o máximo que elas puderam de serviço doméstico remunerado para ampará-las a lidar com essa dupla jornada de trabalho, né? Mas parece que chegou um momento que não há mais muito o que se fazer, né? No seguinte sentido, parece que um limite, será que um limite foi encontrado, né? Problematizo isso. E para fechar, vou pular esse aqui, mais ou menos a mesma coisa, que eu tinha pegado os cargos de direção e assessoramento lá na administração pública federal, mas a situação é muito parecida, né? E vou fechar, então, aqui a minha fala com 2 pontos aqui. Então, o primeiro ponto que eu queria considerar é que quando a gente olha, então, o hiato bruto de rendimento entre homens e mulheres no setor público, no mercado de trabalho brasileiro, de maneira geral, a gente vê que tem 2 componentes muito importantes para explicar isso, que são a segregação ocupacional, que persiste, como a gente vê, não dá sinais de afrouxamento, e a segregação hierárquica, o teto de vidro, certo? E, em última instância, esses 2 fatores, eles encontram explicação na divisão sexual do trabalho, né, nas normas de socialização que persistem, certo? E o outro ponto que eu queria chamar a atenção é que claro que existem políticas públicas que precisam ser muito aprimoradas para auxiliar as mulheres, sobretudo as mulheres em situação de maior vulnerabilidade, a melhorar sua inserção no mercado de trabalho, né?
Então, creches em período integral, e ampliação da oferta de vagas em creches, para que essas mulheres mais vulneráveis, que têm uma inserção mais precária no mercado de trabalho, justamente porque elas têm muita dificuldade de conciliar trabalho e trabalho reprodutivo, e isso dificulta a elas o ingresso no mercado formal, elas precisam de mais apoio de políticas públicas. Mas, mesmo assim, isso jamais vai ser suficiente, certo? Porque quando a gente olha as mulheres, por exemplo, as professoras da Unicamp, a gente vê que são mulheres que têm acesso a creches em período integral, a gente vê que isso por si só não é suficiente para eliminar o teto de vidro e, por consequentemente, o gap, né? Ou seja, é preciso, de fato, uma mudança cultural, né? Uma redistribuição, de fato, das tarefas de cuidado e responsabilidade entre homens e mulheres, para que esse gap de gênero seja finalmente algum dia superado no Brasil e nos outros países que passam por situações muito parecidas. É isso, então, pessoal. Obrigada. Qualquer dúvida, então, estou às ordens. Obrigada, Dani. Nossa, muito boa a sua apresentação. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Lorena. Então, eu não sei se eu perdi, talvez eu tenha perdido, mas você falou eu fiquei com um pouco de dúvida não sei se você, eu acho que talvez você tenha falado dos dados, da questão da proporção de mulheres em cargos de chefia. Você diz os dados... O setor público, né, que você falou. Estava falando do setor público. Sim, esses que eu pulei aqui? Ou não? Então. Eu dei uma puladinha. Não, então, é porque, na verdade, eu tenho uma pergunta. Ou talvez uma curiosidade mesmo. Como que... Eu queria ver a distribuição, né, dos cargos de chefia entre homens e mulheres, a diferença entre homens e mulheres no setor público. Aqui... Esse dado aí, que foi o que eu pulei, aqui eu peguei só a administração pública federal, né? Porque, enfim, aí você acaba virando estudo de caso, né? Porque você vai ter que ir, cada estado, né? Mas aqui é só administração pública federal, tá. E são os cargos DAS, né? Que são os cargos de direção e chefia. Eles podem ou não ser ocupados por servidores de carreira, concursados, né? Porque eles são preenchidos por nomeação, então pode ser preenchido por pessoas que não são servidores públicos, tá? E aí são os 6 níveis aí, né? Então, o nível 6 é o de maior colocação hierárquica. Acima dele estão só os ministros e o presidente da República, né? E então as barras em vermelho mostram a proporção de mulheres nesses cargos. Aí o dado está meio defasado, porque eu encontrava esses dados no boletim estatístico de pessoal que tinha no Ministério do Planejamento. Então até tenho lá a série histórica, mas aí em 2007 mudaram. Não tem mais. Eles fizeram uma outra plataforma para disponibilizar esses dados, e aí depois não tinha mais Ministério do Planejamento, então eu preciso ir atrás para atualizar mesmo. Então a barrinha em vermelho é a proporção de mulheres e a linha em azul a remuneração, né? Então aí DAS1, né, DAS2, as mulheres são bem representativas, e aí os cargos de maior poder decisório, lá o DAS6, né, que são os subsecretários, né, elas são 18,7%. Então... Acaba tendo o mesmo efeito quando você vai para o mercado de trabalho formal em cargos de chefia, que as mulheres decaem, a participação das mulheres decai bastante, né? Bastante, exato. Na universidade você tem de chefia?
Não, então, na universidade que eu consegui foi, não consegui, não, por Tá. exemplo, o anuário estatístico da Unicamp, ele não traz por chefia de departamento, ele traz, mas ele não traz desagregado por sexo, porque muitas coisas, tem muitos dados, né, um anuário muito rico, mas nem tudo é desagregado por sexo. Então, nesse quesito, não, mas as economistas da USP acho que vão trazer bastante dados aí com a pesquisa que está sendo conduzida, né? Que elas estão justamente coletando essa informação, né? Acho que elas estão coletando também, né? Se o chefe de departamento é homem ou mulher, né? Enfim. Mas por chefia não tenho. Tenho só no nível da carreira, né? Ok. Então, eu acho que a gente vai abrir agora para as pessoas que querem fazer algum comentário, alguma pergunta. Solange, você... Eu vou coordenar aqui, aí no final eu quero fazer pergunta também, mas não vou monopolizar agora, vou deixar o pessoal fazer. Eu vou chamando e aí a própria pessoa abre o microfone. Pode ser, Lorena? Você autoriza aí as pessoas a abrir? Vou chamando para não falarem ao mesmo tempo. Pode ser? Tá, então o primeiro é o Fernando. Fernando, se você quiser, pode colocar a sua pergunta, por favor. Opa, estão me ouvindo aí? Sim? Sim. Oi, boa tarde a todos, né? Primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade, excelente apresentação, professora Daniela, né? Sou docente também ali da Unifesp, então é mais um comentário assim do que uma dúvida em si, né? Eu estudo diferencial de salário também, mas é setor público-privado, né? E em alguns trabalhos que eu passei aqui, também há essa preocupação assim em controlar efeitos não observados assim nos diferenciais de salário, né? E aí tem uma literatura aqui bem específica até que eles também têm esse mesmo problema, né? Que são dados que não dá para você montar um painel e você tem que tentar controlar isso de mais alguma forma, né? Aqui no Brasil acho que seria um pouco mais difícil, aconteceria só para o ano de 2014, mas o que seria uma possibilidade aqui, né, é instrumentalizar alguns desses controles que se usa ali, né, para tentar capturar efeitos fixos ao longo do tempo, mas instrumentalizando com o background familiar, né, da pessoa. Então, por exemplo, o que eles usam aqui, né? Eles tentam instrumentalizar o fato da pessoa ser um funcionário público ou não, com o fato do pai da pessoa, os pais, né, terem sido funcionários públicos no passado, em algum momento, né? Acho que no caso aqui seria controlar, né, a ocupação da mulher, tentando instrumentalizar a trajetória de carreira da mãe, por exemplo, né? Se tem uma persistência de carreiras aí, ou alguma coisa assim, né? Aí, o método dos mais variados, né? Não sei se tentaram fazer isso ou não. E aí, só para ter uma ideia, né? Se está muito viesado ou não o diferencial de salários, assim, né? Mais uma sugestão do que uma dúvida em si. Obrigado. Oi, Fernando. Obrigada aí pela sua participação e pela seu comentário. Então, enfim, essa ideia de controlar o background familiar é muito interessante, né? A PNAD antiga, né? Ela tem 2 suplementos que trazem informação sobre a escolaridade do pai e da mãe, se o pai e a mãe trabalhavam, na verdade, essas informações todas para quando a pessoa tinha 15 anos de idade, né? Escolaridade, se o pai ou a mãe trabalhavam, a ocupação, e se era funcionário público. Eu acho que existe essa informação, sim. Então, seria uma maneira de você também utilizar essa informação sobre o background familiar aí como um instrumento, né? Ou ainda um controle adicional aí do seu modelo, né? Que, enfim, pode ser explorado, assim. Tem muito potencial para ser explorado aí. A única coisa é que para 2014, esse suplemento tem para a PNAD de 96 e para 2014. Para 2014 a amostra acabou sendo, para 96 a amostra é muito boa, mas para 2014 ela é bem pequena, então
mas é algo aí que oferece potencial para ser explorado. Com relação ao viés, né, então pensando aqui nessas equações mincerianas, e aí pensando no coeficiente aí associado a ser mulher, né, sim, né, ele com certeza guarda viés, né, quer dizer, a gente jamais poderia interpretar esse coeficiente como a discriminação puramente salarial contra a mulher, de modo algum, né? Ele provavelmente, então, se não poderia ser interpretado como discriminação puramente salarial, sob o risco de estar superestimado por conta do viés, né, de todas essas variáveis omitidas, entre as quais eu estou destacando aí a questão da posição, né, na hierarquia, né, profissional, né. Mas assim, o que a gente pode, né, chamar a atenção é que, por exemplo, quando a gente olha, peraí que eu estou perdida aqui só para voltar no slide. Então, por exemplo, quando a gente olha, não num ponto fixo no tempo, mas olha a evolução, se a gente assumir que a magnitude desse viés não mudou, certo? Então, a gente pode fazer algumas, vamos dizer assim, ilações, né, sobre o comportamento intertemporal desse gap. A gente não pode se fiar muito no valor dele, mas a gente pode, né, admitindo que a direção do viés não mudou, né, e que o que aconteceu ao longo do tempo? Olha, o gap não se reduziu, né? Então dá para fazer um pouco esse tipo de ilação a partir daí dos dados olhados assim numa perspectiva temporal, né? Mas querer olhar num ano isolado e tratar esse gap como uma medida aproximada de discriminação puramente salarial realmente é absolutamente imprudente, incorreto mesmo, né? Enfim, espero ter respondido aí o seu comentário. Legal, Dani, eu vou passar para a próxima. A próxima é a Luana. Luana, se você conseguir abrir seu microfone. Oi, boa noite. Obrigada pela palestra, foi muito boa. Já tinha assistido a sua aula na matéria de economia produtivo, gostei muito de ver outra vez e acrescentar mais informações. E uma relação que eu quero trazer e pensar um pouco sobre esse conteúdo é que nos outros webinários a gente tem discutido muito a perspectiva do Covid-19, né? E eu queria muito saber sobre a sua perspectiva para o mercado de trabalho pós-Covid, tanto pela posição de ocupação que a mulher está tendo agora, né, dentro de casa, com mais afazeres. Como que você vê a perspectiva da mulher nessa relação dentro e fora de casa, né, no mercado de trabalho? Obrigada. Obrigada, Luana, pela pergunta. As perspectivas para as mulheres, elas não são boas, né? As mulheres, elas elas estão sobre-representadas no trabalho informal, né? E por conta disso, né, tudo sugere que elas vão ser muito penalizadas pela quarentena, né? Por esse período que a gente está passando, em que os trabalhadores informais, né, que já são mais vulneráveis, se tornam ainda mais vulneráveis, né, diante da paralisação das atividades. A isso se soma ainda a questão, vamos dizer assim, admitindo as mulheres que estão empregadas, que num trabalho formal, mas que estão em home office, né? Essas mulheres também tendem a ser mais penalizadas, né? Conforme os dados têm mostrado, os primeiros dados têm mostrado que elas estão sendo mais penalizadas ainda, né, pela dupla jornada de trabalho, as crianças não podendo ir para as escolas e para as creches,
isso tem sobrecarregado ainda mais as mulheres, dificultando, então, o trabalho para elas. Então, já existe toda uma literatura dizendo que a mulher, ela às vezes evita alguns cargos de chefia, né, porque ela antecipa muitas dificuldades para conciliar tarefas, né, reprodutivas e produtivas para o mercado, né. Agora, nesses tempos de home office, eu acredito que isso vai ser potencializado, né. Então, isso tende a piorar, na minha opinião. E na carreira acadêmica, que foi outro dado que eu trouxe aqui, né, também, a professora Maria Dolores, né, no webinar dela, também tinha trazido alguns dados já mostrando a queda, né, no número de artigos submetidos por mulheres, né, nesse período da pandemia. Então, ela já tinha trazido alguns dados já sugerindo que as mulheres também no mundo acadêmico, como nas outras esferas, parecem estar sendo as grandes, muito prejudicadas, muito penalizadas, vamos dizer assim, por esse cenário trazido pela pandemia. Enfim, a minha visão é que as desigualdades tendem a se aprofundar, né? O teto de vidro e a dupla jornada de trabalho e com seus impactos aí no... e vale dizer, né, também que a questão do desemprego não foi algo que eu abordei aqui, né, mas a gente vai ter um aumento aí, né, está vivenciando um aumento da taxa de desemprego, né, que já é superior para as mulheres, né, e além disso, várias pesquisas têm mostrado, né, que o tempo de permanência das mulheres, né, que uma vez desempregadas, vamos colocar assim, as mulheres têm uma maior probabilidade de transitar para a inatividade econômica ou ficar mais tempo desempregadas, certo? E então, isso acontece porque o salário de reserva delas é maior. E o salário delas de reserva é maior porque, claro, elas, né, como são responsabilizadas em última instância, pelo cuidado da casa, dos filhos, né, se lhes for oferecido um salário muito baixo, né, para elas é preferível ficar em casa, né, porque elas não vão ter condições aí de, com esse salário, né, contratar uma pessoa para ficar com a de uma creche em período integral, precisar pagar uma creche, então, a depender do salário, nem compensa, melhor ficar em casa, né, e por conta disso, o salário de reserva delas é maior, e aí elas, né, têm uma probabilidade, então, maior de permanecerem no desemprego, e isso agora, nessa conjuntura, vai tender a piorar, né, então, também, desse ponto de vista, olhando o panorama, né, antes da entrada no mercado de trabalho, né, não foi algo que eu abordei aqui, mas isso também vai ter um impacto maior sobre as mulheres. Enfim. Legal, Dani. Muito bom. Eu vou chamar já a Simone, mas só complementando o que você está falando também, hoje eu estava num outro grupo de discussão, inclusive parece que a Paula Pereda está gerando alguns dados que depois ela pode até trazer para a gente em relação a como vão ser esses impactos por conta da questão volta das escolas ou não, então quais seriam os custos e benefícios da volta das escolas, né, para essa questão da volta da mulher para o mercado de trabalho, e já existem algumas evidências de que você tem tanto custo quanto os benefícios, e que tem empregador que pode começar a fazer uma distinção entre mulheres com filho e mulheres sem filho, agora mais do que antes, né? Então, fazer uma distinção tanto na hora de contratar, quanto na hora, sei lá, de demitir mesmo, e dar preferência, porque mulher com filho agora vai passar a ser, enfim, vai ter uma penalização ainda maior para a mulher, porque ela determina que ela não consiga aí dar conta, porque não tem escola, né? Não tem mais o recurso escola, enfim, só complementando.
puxando uma coisa que é nova, assim, parece que a gente pode chamar depois a Paula para trazer esses dados para a gente, aí ela está gerando, parece. E aí eu vou chamar agora a Simone, né, Simone? Que também queria fazer uma pergunta. Ei, tudo bem? Está me ouvindo? Oi, sim, tudo bem? Tudo bem, Daniela? Tudo já. Parabéns pela sua apresentação, super boa. Você, assim... Obrigada. Simone, me desculpa, está um pouquinho baixo. Baixo? É que eu tenho um pouquinho de dificuldade para escutar. Engraçado. O que eu posso mexer aqui mais? Deixa eu aumentar meu som aqui também. Eu tô... Ah, já está no máximo. Peraí. Se eu falar um pouco mais alto, você me ouve bem? Ah, ajuda. Não, porque acho que eu estava um pouco distante do microfone. Mas, então, eu achei super boa a sua apresentação, assim, muito abrangente. Acho que você conseguiu dar uma visão muito ampla, né, da questão, e eu, assim, tendo a concordar assim, com praticamente tudo que você disse. Acho que a ideia é essa mesmo, né? Assim, esse é um tema sobre o qual eu tenho trabalhado, assim, ao longo das últimas décadas, e acho que suas conclusões elas estão totalmente alinhadas com as minhas. Continua ruim o som? Não, tô escutando. É que eu tenho um pouquinho de perda auditiva, então não liga não, sou eu. Mas eu tô escutando. Coisa a ver com o meu sistema aqui. Mas eu queria te fazer, na verdade, não é bem uma pergunta, é mais assim, uma provocação, assim, ver o que você acha sobre isso. Uma questão que, para mim, continua sendo um ponto nevrálgico. Na sua conclusão, com a qual eu concordo inteiramente, você aponta assim, duas linhas de... Você pergunta, o que fazer, afinal de contas? Né? Como é que a gente sai disso? Né? E aí você aponta duas linhas de ação ou de visão de possíveis alternativas de enfrentamento dos problemas, e uma delas tem a ver com, né, a oferta de serviços complementares que possam ajudar as mulheres a se dividir mais, né, e se dedicar mais ao mercado de trabalho, sobretudo a pré-escola, né, que eu acho que é um ponto super importante, creches, etc., que é uma deficiência que a gente tem e que afeta, concordo 100% com você, que afeta sobretudo as mulheres de baixa renda, de baixa escolaridade, e que tem um ponto importante que nessa perda de crescimento da taxa de participação das mulheres nos anos mais recentes, foram exatamente essas mulheres que não tiveram o crescimento da atividade, e que tem muito a ver com isso mesmo, né? Assim, um salário de reserva alto, uma escolaridade muito baixa e uma falta de atratividade mesmo para que elas pudessem estar no mercado de trabalho. Então, assim, 100% de acordo com essa sua primeira linha de abordagem. A segunda, também 100% de acordo, seria alguma coisa de natureza mais cultural, muito mais difícil, né, de lidar com isso, que seria a questão da divisão do trabalho doméstico, né, na medida em que os homens entrassem mais nas atividades domésticas, isso liberaria as mulheres para negócio. Perfeito, estou 100% de acordo, normalmente concluo essa discussão sempre por aí. Só que o que eu gostaria de te ouvir a respeito é que, se a gente olha assim, os nossos países sonhos de consumo, Suécia, Dinamarca, né, para pegar exemplos assim, bem consolidados dos países nórdicos, você tem tanto uma coisa quanto a outra. Não o máximo, mas assim, muito mais do que a gente pode sequer sonhar, né? Tanto de infraestrutura, de serviços públicos voltados para as crianças, voltados para uma minimização do tempo dedicado ao trabalho doméstico, quanto uma melhor divisão do trabalho. As pessoas continuam preocupadas com as mesmas questões. Por que as mulheres continuam esbarrando no telhado de vidro? Por que as mulheres continuam não estando não disputando de igual para igual as carreiras, os topos das carreiras, né, os topos das hierarquias? E acho que essa é uma questão assim que de certa forma também é o nosso teto de vidro, né? Assim,
Não há dúvida que a gente tem muito por onde melhorar. Nossa, nós estamos assim, né, assim, anos-luz distantes do que seria esse modelo muito melhor, mas tem uma questão que parece muito mais profunda, muito mais estrutural, que não está resolvida em lugar nenhum do mundo. O que você acha sobre isso? Oi, Simone, muito obrigada aí pelas considerações. Eu acho que, então, eu acho que a questão enfim, a questão que a mulher interiorizou, que ela não se põe, ela não é tão competitiva, às vezes ela não é tão agressiva. Claro que existe a discriminação do empregador em promover mulher, e o empregador é preponderantemente homem, mas eu acho que pelo lado da mulher também, a mulher, ela é machista também. Muitas mulheres ainda, nós fomos criadas numa mentalidade, numa cultura, né, ainda muito marcada por essa divisão do trabalho, né, do homem provedor e da mulher cuidadora, e eu acho que mesmo nesses países, aqui agora é uma conversa informal, que não tem nenhum embasamento científico, mas eu acho que mesmo nos países escandinavos, eu acho que ainda essa geração de mulheres ainda foi socializada sob essas normas aí de divisão sexual do trabalho. Eu acho que, na verdade, a nossa geração ainda não venceu as mulheres da nossa geração ainda não venceram, superaram essa norma de socialização, e em grande medida elas reproduzem um pouco essa mentalidade também. Eu não sei se é algo muito duro para se dizer, né? Sendo mulher e para as mulheres, mas nós mulheres também somos machistas, certo? Então, eu acho que isso tem um peso muito grande ainda. Enfim, acho que é basicamente isso. Legal. Eu concordo com grande parte do que você está dizendo. Acho só assim, a título de comentário, eu não tenho nenhuma resposta pronta sobre isso, não tenho mesmo, por isso tem tanta experiência com o tema, mas é que eu acho que a gente tem que pensar também, a gente precisa se abrir, nós das ciências sociais aplicadas, precisamos nos abrir um pouco mais também para estudar e tentar entender o que são diferenças de fato inatas entre homens e mulheres, e não apenas frutos de socialização. Eu acho que a gente avança pouco se a gente rejeita a priori qualquer ideia que não seja a partir de uma ideia de socialização. E essa ideia de que pode haver diferenças de fato entre comportamentos típicos de homens e de mulheres, ela poderia, na verdade, nos ajudar ao fazer a gente reconhecer que cuidados, e cada vez mais a sociedade mostra isso, eles são absolutamente essenciais e não tem por que eles não serem valorizados. E o que ocorre é que os cuidados não são valorizados, nem os cuidados domésticos, nem as atividades remuneradas que são extensões dos cuidados. Mas era só isso. Obrigada, viu? Foi ótimo a sua apresentação, gostei demais, Daniela. Muito obrigada, Simone. Um prazer ouvir seus comentários aí. E vamos manter o contato aqui às sextas-feiras. Sim, com certeza. Eu vou fazer o seminário daqui uns dias. Tá joia. Não é, Solange? Isso. Dia 10, já está agendada. 10 de julho. 10 de julho. Eu vou fazer uma última pergunta, Dani, só para terminar, só para saber, não sei se você já olhou para essa questão de quais foram os impactos
daquele programa de empresa cidadã, como você está olhando para o setor público, para isso também, né? Mas é olhar como que se deu essa questão dessas diferenças que você mostra no setor público após essa implementação do programa lá da empresa cidadã, né, que aumentou tanto a licença maternidade quanto a paternidade, né? Você tem alguma coisa sobre, alguma evidência? Especificamente no setor público? Porque acho que o setor público ela foi meio que quase geral, né? Eu acho que geral para o federal, né? Então, não sei se você já viu, já olhou, ou se tem algum trabalho que você poderia indicar para a gente que falou. Assim, de cabeça, eu sei que tem o trabalho da Cecília Machado, que é uma avaliação de impacto do Empresa Cidadã, né? Mas não é específico para o setor público. Na verdade, acho que até ela exclui da amostra as empresas públicas e usa dados da RAIS, né? Então, também só olha o mercado formal. Da minha parte, eu não trabalhei especificamente com esse programa, então não tenho nenhuma contribuição assim para falar, mas sei do estudo dela que olhou aí o impacto viu como isso afeta a permanência das mulheres, né, após, né, como afetava, né, quantas mulheres permaneciam no mercado de trabalho, como isso afetou, né, e acho que ela também olhou o tempo para o retorno ao mercado de trabalho como efeito desse programa, se não me engano. Mas Legal. Também algo a se explorar também. Porque eu acho que no setor público a implementação foi quase que geral, né? Tá bom, legal. Muito bom, Dani, obrigada. Obrigada a vocês, então nos vemos. Só falar uma coisa antes da Lorena fechar, bom, acho que ninguém tem mais pergunta, né? Mas a Dani foi a pessoa que deu o pontapé inicial nesse grupo aqui. Então, o GFAM existe porque a Dani começou esse grupo. Então, só dar o mérito aí para Daniela Vaz. Mas aí a Solange e a Lorena pegaram e transformaram num negócio mega. Chegaram com uma energia gigantesca e falaram, vamos embora. E deram uma super projeção aí, estão tornando o grupo aí algo fantástico aí, muito legal. Só tenho a agradecer para as duas. Ótima parceria. Vamos continuar aí juntas por muitos e muitos anos, fazendo pesquisa. Isso mesmo. Dani, sabe uma coisa um comentário que eu queria fazer? Que quando você pega, pelo menos foi o que eu vi, né? Assim, o que eu analisei. Quando você pega o número de mulheres com idade entre 18 e 45 anos, o número de chefes de família, mulheres, aumentou muito nos últimos anos. Mas porque aumentou o número de famílias uniparentais femininas, né? De famílias chefiadas por mulher, porque a mulher na verdade, a família uniparental, né? Mas não porque, tipo, ela é a chefe e o marido deixou de ser chefe, assim, não porque houve uma inversão de papel, né? É que eu pulei um slide, tá? Agora tem que falar uma honestidade. No começo eu estava um pouco nervosa. Eu passei meio rápido por um slide que eu falava disso. Não, meio rápido não, ele sumiu. Mas eu tenho até dado disso aqui, que não era para ter pulado. Espera aí. Não, você falando disso agora, até eu vou dar uma olhada nos meus dados, porque eu olhei o seguinte, o número de famílias chefiadas por mulheres, mas eu não olhei se nessas famílias eram compostas de mulheres e filhos somente. Eu posso olhar.
Mas, de qualquer forma, quando você olha famílias em que você só tem um pai ou uma mãe, né, e filhos, realmente 93% dessas famílias são são as mães solteiras, né? Então, eu tinha esse dado, faço aqui, mas então, esse aumento é reportado na literatura, Lorena, mas tá ligado a isso. Não, é a família uniparental feminina. Então, que, na verdade, é algo que penaliza ainda mais a mulher, né? Sim. Eu vou aproveitar, de repente, para a semana que vem, eu até trago essa informação. Agora, até eu fiquei curiosa para olhar. Mas pode ser isso mesmo, que você tem razão, né? Eu acho que depois eu te mando, porque acho que tem paper de pesquisadoras do IPEA que trazem muitos dados sobre isso. Aí eu posso te mandar. Tá bom. Ok. Então, eu acho que podemos finalizar. Agradecer muitíssimo a presença da Dani, a sua apresentação. Eu e a Solange também gostaríamos de agradecer a participação de todos e avisá-los que o próximo webinar contará com a participação da Diana Silva, que é professora da Universidade Federal da Bahia e também é do GEFAM, e a Heloísa Almeida, que é da Unifesp e também do GEFAM, com o seguinte tema: desigualdades regionais e urbanas no mercado de trabalho brasileiro. Então, até a próxima semana. As inscrições estarão abertas a partir do fim de semana. Se vocês tiverem alguma sugestão ou comentário, pode enviá-los pelo e-mail gefam@gefam.com.br. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e no Instagram para receber as nossas novidades. Caso vocês tenham perdido algum webinar, vocês podem assisti-los tanto via o nosso site como pelo próprio YouTube. Todos os webinars estão disponibilizados tanto no YouTube como pelo nosso site. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.